Boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma revisãozinha do índice. Deixa eu só pôr minha senha aqui. Índice do dólar no gráfico de pontos. Então, antes da gente começar, deixa eu botar aqui a tela grande. Lembrando a todos aí, para quem quiser, na descrição aí tem o canal do Telegram. É só entrar lá no canal do Telegram e bater um papo com a gente, tá? Então, voltando para o dia, para sexta-feira. Então, a gente olhando pelo 20p do dólar, a gente identifica, deixa eu tirar essas linhas todas aqui, que isso aqui eu vou colocar depois, só para a gente entender, para não ficar muito poluída a tela, né? Então, vamos tirar aqui as linhas que por enquanto não são relevantes. Então, vamos entender o que a gente tinha de contexto da semana passada, né? Então, deixa eu até tirar aqui, aparecer mais dias, tá? Então, beleza. Então, a gente tinha num contexto que a gente tinha o dólar trabalhando. Ele trabalhou uma região, rompeu, trabalhou uma região, rompeu e fez um topo aqui onde ele não conseguiu segurar o movimento e veio na semana passada fazendo um movimento descendente aqui desse topo. Então a gente tinha um ponto de suporte na sexta-feira importante aqui que foi testado e um outro ponto importante aqui. Então o que importava para a gente hoje? Tá? Então hoje importava para a gente, lógico, a máxima do dia anterior, a máxima de sexta que estava nessa região, então a gente vai trabalhar uma linha em cima dessa região, tá? E essa região que foi testado, que é esse fundo aqui anterior. Então vamos marcar essa região de fundo ali, até tirar aqui o dia de hoje, tem que dar um pouquinho de zoom para tirar o dia de hoje, para vocês verem depois como que aconteceu. Então eu tenho aquela região de fundo, vou até botar uma linha vermelha aqui para ficar melhor, ó. Vou botar essa linha vermelha grossa nessa região de fundo, que foi uma região importante, e vou pôr uma outra na região dos topos anteriores aqui. Então eu tenho duas resistências fortes, que foi feito um rompimento na sexta-feira, e o que ele teria que ter feito hoje? Eu vou tirar essas duas de baixo aqui, ó. Vou tirar essas de baixo para limpar, tá? Então, qual que era a perspectiva de hoje? Se ele abre abaixo dessas regiões que ele testou, ele tinha que vir buscar essa região de fundo aqui que a gente tinha uma linha vermelha. Então ele poderia abrir aqui abaixo e testar essas regiões aqui para tentar fazer um movimento descendente ou superar essas regiões para fazer um movimento ascendente, tá? Aí ele abre próximo da máxima, né? Próximo acima da resistência, né? Do suporte que a gente tinha desses fundos aqui, ó. Então ele abre acima do suporte. Então o que eu poderia esperar? Ele vem testar esse suporte para tentar fazer um movimento de alta, ou ele vem testar esse suporte para tentar jogar mais para baixo, né? Então vamos ver o que ele fez no intraday e o que deu para fazer, tá, pessoal? Então, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Deixa eu ver, acho que assim tá bom para vocês verem, tá? Então ele abriu em cima da VWAP de sexta-feira, abriu em cima da VWAP, marcou um fundinho e marcou um topinho. Para quem gosta de operar abertura, marca essa mínima rapidinho e marca essa máxima. Então você tem um micro rangezinho que ele fez na abertura, topo e fundo, né? No caso, fundo e topo. Vem testar o fundo e faz um padrãozinho para romper o fundo. Eu não tenho um alvo que ele tem que vir testar aqui no 32, então eu posso pegar uma venda para ele vir no 32,30 aqui, que é uma região de suporte. As médias estão aqui embaixo, então eu tenho espaço ainda para ele fazer esse movimento. E ele vem testar a região do 30,32 e segura na região do 30,32, que é o nosso suporte importante. Lembra que eu falei que ele tem que vir testar o suporte e depois fazer um movimento de alta? Médias já estão alinhadas para cima. Então, se eu estou entendendo que ele vai fazer esse movimento, eu vou esperar ele fazer um pullback e vou entrar no pivô para pegar uma nova perna, caso eu não tenha pego esse fundo, tá? Então ele foi direto, jogou de volta para dentro do range inicial do dia, lateralizou, e aqui ele mostra para a gente o quê? Que ele vai fazer uma saída com a média já calçando aqui por baixo. Então ele mostra para a gente que ele vai confirmar o movimento de saída, principalmente nesse branquinho, tá? Então o que eu fiz hoje? Além de ter feito essa venda, eu fiz uma compra nesse branquinho, stop abaixo da VWAP, parcial na máxima do dia aqui 3,5 pontos, e vou tentar carregar o trade mais para cima. Então fez a parcial e o trade seguiu, eu acabei saindo aqui na região dos 59. Mercado foi, aí que a gente sempre fala, mercado alinhado de alta, tá? Opa. Mercado alinhado de alta, espera padrão, espera power, espera padrão, espera power, tá? Lógico que esse último já tá ficando esticado, mas você espera um movimento,
tem book, tem fluxo, segue o movimento. Aí ele monta uma paredona aqui por volta do 80, ó, então já mostra que aqui eu tenho uma resistência importante onde o mercado está batendo e eu tenho uma defesa importante aqui. Então aqui provavelmente ele vem fazer um teste na região inferior, vem ganhar fôlego, então se eu tenho um dia de alta, ele vem ganhar fôlego para continuar o movimento de alta, para iniciar um novo ciclo. Então ele veio ganhar fôlego nas médias, não perde as médias, lateraliza, não deixa o padrão de entrada e ele deixa o padrão de entrada aqui, ó, para romper a máxima. Então o que ele faz? Eu tenho um rompimento da máxima aqui, eu tenho um padrãozinho, no momento eu tinha a book, eu tenho um stop curtinho que eu posso utilizar aqui, né, ou até um stop mais longo de 6 pontos aqui abaixo da 20, faz uma comprinha, 6 pontos ali atingidos, ele volta de novo nas médias, repara que aqui ele já está com dificuldade de romper esse topo, ó. Eu tive um rompimento falho desse topo, né? Então ele rompeu e jogou para dentro. Então se eu comprar aqui, ficaria ruim, por quê? Porque ele vai me mostrar uma resistência muito forte para romper esses números. Então ali eu esperaria ele fazer um segundo padrãozinho para cima, eu já ter certeza que ele rompeu esse número na hora de comprar ali. E ó, se entrou no padrãozinho, teria que sair no 0 a 0 no vermelhinho ali, tá? Porque você já estaria dando uma chance a mais para ele romper, tá? Aí ele lateraliza e vai. Esse amarelo, se você não entrou aqui, você pode entrar no amarelo, porque o amarelo indica alguma violência, né, uma agressão de compra para o mercado subir. E aqui eu tenho um outro padrãozinho, ó, um outro powerzinho, que é um movimento de alta, tá? Lembrando que a gente tem máxima no 403, aí ele lateraliza de novo, mostra que essa região é uma região importante, então a gente já pode marcar, você pode deixar mais ou menos marcada essa região e tomar cuidado com trabalhar nessa região, tá? Aí ele lateraliza, olha as médias aqui já alinhando de novo, ó, as médias alinhando nesse canto, deixa eu até fazer assim, para ficar melhor, tá? Aqui 11,20, tá? Então, eu já tenho um padrãozinho, padrãozinho, uma saidinha de um candlezinho laranja, médias alinhadas, lembrando que a parcial do setup é 3 pontos, 4 pontos, então deu parcial na máxima do dia, teria saído o restante no 0 a 0. Lateralizou, continuou marcando a lateralização, aí repara que aqui, ó, ele já está querendo alinhar de novo, ó. Eu já tenho um padrãozinho de novo, só que eu tenho esse topinho anterior. Então aqui eu tenho que tomar cuidado que esse topinho anterior ele pode ser uma resistência forte. Então se eu entro ali, eu tenho que fazer a parcial antes do topo anterior, tá? Parcial no topo anterior e sair dando 0 a 0 se for o caso, tá? Aí eu já não entraria mais, porque ele já está mostrando essa região uma região de resistência muito forte, eu esperaria um novo movimento, não faria nada. Aqui não tem venda, tá, pessoal? As médias estão desalinhadas. Aí o mercado puxa, o mercado vem na VWAP, ganha força, começa a entrar agressão na compra, né? Então eu tenho vários candles de agressão, volume de agressão, né? O estocástico está um pouquinho sobrecomprado, então eu tenho que esperar um pouquinho. O mercado dá uma descansadinha, lateraliza e faz um padrãozinho aonde? Já para romper essa máxima, que era uma máxima relevante. Então se você compra nessa região, foi o trade que eu fiz na parte da tarde agora, você pode pôr o stop aqui abaixo da 20. Então, se ele rompe e volta para dentro dessa região, você vai ser estopado porque ele vai vir testar as mínimas dessa congestão. Lembrando que a gente tem uma congestão aqui, ó. Tá? Lembrando que a gente tem esse movimento de congestão. E aqui eu tenho uma saída lá Bob Voma, que eu tenho a média empurrando por baixo e um rompimento aqui. Tinha bastante book na região, eu poderia trazer até o 403 essa operação. Então o mercado foi parcial e praticamente no alvo no 403. Então compra aqui, parcial, e saída final que eu fiz foi nessa região. Então deu aqui 9 pontos mais ou menos de operação. O mercado volta a romper para cima. Aqui, ó, nesse padrãozinho, se comprou o padrãozinho, dava para ter saído no 0 a 0. Se não saiu, tomou stop aqui embaixo, tá? Então o stop era ali embaixo. E o mercado alinhando para cima de novo. Tentou fazer um padrãozinho aqui, ó. Aqui eu já não compraria, porque já começou a ficar esticado. Até pelo horário 5 horas, né? Então não teria mais movimento nenhum aí para operar. Depois das 5 horas eu já não faço mais nada, tá, pessoal? E o índice, se a gente trouxer para o índice, vamos jogar no 60p o índice para a gente ter uma ideia de contexto, tá? Então, tirando o dia de hoje, pegando só sexta-feira, qual o contexto que a gente tem? A gente tem uma congestão macro aqui, que sexta-feira ele rompeu,
abriu acima da congestão e rompeu, veio testar uma resistência importante, tá? De dias anteriores, inclusive que teve um rompimento falso ali, um uptrust ali, tá? Então na sexta-feira ele foi testar e voltou para baixo para testar essas linhas inferiores aqui. Então o que eu teria que esperar hoje? Teria que esperar, se ele testar essa região inferior, segurar nesse suporte, fizer um movimento de alta, eu posso estar operando comprado. Se ele rompe essa região, vem fazer um teste, eu posso estar pensando em vendido, porque ele deve vir testar essa região inferior aqui dos 98.630, já que ele não conseguiu romper a parte superior. Lembrando que eu tenho uma outra congestão macro que a gente está falando, que seria esse movimento aqui maior, tá? Então, se ele não tem força para romper a parte de cima, ele vem testar de novo a parte de baixo da congestão. Então, o que ele fez hoje? Vamos botar no 20p. Tá? Vamos voltar lá para o início do dia, tá? Vou tirar um pouco essas linhas finas aqui, só para a gente entender o que aconteceu, tá? Então o mercado abriu, a gente sempre marca a mínima, tá? Aqui eu já tinha praticamente 15 minutos, eu posso marcar a máxima, aqui mínima e máxima, já tenho mais de 15 minutos de mercado. Ele vem para perder a mínima e faz um padrãozinho na perda da mínima. Então ele faz um padrãozinho na perda da mínima em cima de um suporte importante, perdendo esse suporte importante, dando a entender de que o mercado vai ser um mercado de baixa. Posso vender ali, andou quase 300 pontos, tem que ter feito a parcial, tá pessoal? Aí agora foi 300 pontos. Daqui ele já começa a marcar para a gente que ele não está com força no momento da operação de venda. Então se você vendeu aqui, você já pode espremer seu stop. Aqui ele mostra para a gente que teve uma absorção e o mercado tenta jogar o preço para cima. Lembrando que essa região é uma região agora que era uma região de suporte, agora é uma região de resistência. Então quando o preço chega naquela região, não tem força para romper, testa novamente, não tem força. Eu posso entender que eu tenho uma nova linha, que é um novo fundo importante aqui, onde ele vem trabalhar para perder esse fundo e seguindo um movimento de baixa. Então, lembrando que eu tenho médias ascendentes, eu procuro descendentes, eu procuro venda. Então, ali eu tenho um powerzinho de venda, depois ele ainda fez um padrãozinho aqui, ó, que eu poderia ter vendido novamente, 200 pontos, tá? Um padrãozinho de venda. O mercado tenta reagir. Quando você tem um mercado de baixa, espera pullback, procura uma venda depois de um pivô, tá? Então, esperou o pullback, fez uma venda aqui, médias alinhadas. Parcial na mínima do dia, 100, 150 pontos e tenta carregar o trade. Então, parcial, tá? Se você fez a venda ali, ele não te tirou, você poderia ter carregado, ou fez 200 pontos, voltou no 0 a 0, você sai. O mercado tenta trabalhar uma congestão aqui, ó. Você vê que o mercado tenta trabalhar aqui uma região, ó. Olha como ele trabalha essa região. Então, na expectativa aqui, eu tenho aqui um movimento já por cima da média de 20, então aqui a média de 50 já está virando para cima, tá? Então eu poderia tentar pegar um teste nesse fundo, que é a resistência importante que a gente tem. Então ele tentou ir lá na resistência, não teve força para seguir o movimento, médias alinhadas para baixo, alinhadas não, né? Mas no caso, você tem a 20 que ela veio, peraí. Você tem a... Eita, não tá pegando a cor aqui, pessoal, peraí. Agora sim. Você tem a 20 que ela veio, chegou perto das 50, ela já está se alinhando para cair de novo. Aqui ela está se alinhando para cair de novo. Se eu estou num dia de baixa e eu estou pensando que eu tenho uma congestão ou aqui ou nessa região, então se ele falhou, né? Então se eu penso aqui, ó. Se eu tenho uma região que eu penso isso aqui como uma região, e ele falha nesse movimento dessa região, então ele vem testar o fundo dessa região. Posso vender aqui um parcial no fundo, protejo a operação e tento carregar. Então, parcial no fundo, protejo a operação e tento carregar. Aí repara que esse fundo importante, olha como ele testa uma, testa duas, na terceira média encosta, médias encostadas, padrão Bob Vollmann. Para quem não sabe o que é Bob Vollmann, tem um link aí, tem uma playlist no canal que fala só sobre como operar esse tipo de rompimento. Médias encostadinhas, padrãozinho de baixa, na hora tinha book de venda, foi a hora que eu estava comprado no dólar, agora tardezinha, e o mercado
vem embora para baixo. Aonde foi segurar? Um outro ponto importante que a gente tinha de suporte. Qual ponto importante? Bom, vamos tirar o zoom para ver qual era o ponto importante. Olha a região importante de fundo, que ele trabalhou vários dias, ó, trabalhou na sexta, na quarta-feira, trabalhou na quarta, trabalhou na terça. Então era uma região importante que ele vinha testar. Veio testar a região importante ali de fundo. Tem que ficar esperto para zerar a venda. Não tem compra, mas tem que ficar esperto para zerar a venda. Agora, o que ele está tentando fazer? Tentando jogar para cima. Se ganhar força, ele vem testar a região de alta lá de novo. Lembrando que a gente tem uma LTB aqui, tá? Passando nessa região. Então, ele pode vir testar essa LTB e continuar caindo amanhã. Então, o que a gente vai olhar para amanhã no índice no dólar? Então, vamos botar um 60p no índice. Então, qual é o entendimento de amanhã? O índice, se ele não rompe essa mínima, ele tende a testar o ponto dos 100.200, tá? E o ponto dos 102.800, que eu acho que ficou um pouco longe para a gente ir num dia só, mas ele pode fazer um movimento altista para testar essa região de novo, ou ele pode abrir e fazer um movimento de queda, testar essa região e continuar o movimento de queda. Então eu vou aguardar a abertura no mercado amanhã e ver como que a gente vai trabalhar essa questão. No dólar, como que a gente vai trabalhar amanhã? Então, no dólar, vamos jogar no 20p para a gente ver o 20p do dólar amanhã. Então, amanhã eu tenho essa região de agora, que é a máxima de sexta-feira, que é uma região importante. Lembrando que agora eu tenho essas regiões importantes, tá? Eu vou esperar para ver se ele abre aqui para cima amanhã, vem testar essa região para subir, ou se ele abre dentro dessa região e faz um movimento de saída. Se ele falha nesse movimento de saída, então, se eu penso que ele tem aqui um movimento, se amanhã ele falha nesse movimento de saída, ele vem testar essas mínimas que a gente tem como mínimas importantes para amanhã. Então, vamos ficar de olho para ver como ele vai fazer a abertura do mercado amanhã e a forma com que ele vai trabalhar essa saída do movimento da abertura. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá, se for resumido o que foi feito hoje. Fiquei uns dias off semana passada que estava bem ruim na garganta e não tava conseguindo gravar os vídeos para vocês. E agora de volta aí, vamos retomar essa semana todos os vídeos. Um abraço a todos, bons estudos, bom descanso e até a próxima. Valeu!